Bem-vindos outra vez à Estação 10. Hoje vamos dar seguimento à reflexão sobre a armadura de Deus. A armadura poderosa para nos revestirmos dela no sentido de vencermos as batalhas contra as ciladas do nosso inimigo, contra os gigantes que se levantam contra nós. Eu vou usar um texto que pode ser equiparado e fala do mesmo assunto que Efésios 6 fala, quando Paulo descreve os elementos da armadura e todo o contexto da nossa batalha, a envolvência, a atmosfera, o ambiente da batalha, com quem batalhamos, etc. Então eu vou usar um texto de 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, que é bem elucidativo acerca da batalha que nós guerreamos, que nós lutamos. Essa batalha é contra as hostes espirituais da maldade. E diz assim o versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Este termo, fortalezas, também pode ser traduzido por lugar seguro, ou seja, os demónios, os agentes de Satanás, as ações de Satanás querem estar escondidos no lugar seguro, porque Satanás age através do engano, da mentira. Ok. Destruindo argumentos, agora percebam, deixem o Espírito Santo falar ao vosso coração e tenham revelação de quais são as armas que Satanás usa. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o objetivo do diabo, impedir que os homens tenham conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Até aqui a palavra. Então, nós temos que entender uma coisa. Sendo nós homens com fraquezas, com fragilidades de vária índole, ainda assim Deus, na sua eterna bondade, nos quis incorporar no seu exército. Deus fez uma chamada à incorporação do seu exército. E quem é que Deus escolheu? Homens com fragilidades de diversa índole, mas que se tornaram santos pelo poder da salvação em Cristo Jesus. Então o exército de Deus, o exército mais poderoso que nós conhecemos, tem na sua composição agentes, soldados, guerreiros que foram salvos e que se tornaram santos, mas homens frágeis. Mas Deus não se importou muito com a nossa fragilidade. Ele quis nos resgatar para nos incorporar no seu exército. Então nós temos que entender uma coisa, nós pertencemos ao exército mais poderoso que se conhece na Terra, o exército de Deus, e nós nos vestimos com armas divinas, com armas poderosas, eficazes, armas espirituais para vencermos as hostes espirituais da maldade, como descreve Efésios 6 e agora neste caso 2 Coríntios 10. Essas armas são armas de natureza divina, armas poderosas, armas eficazes. Esse é o seu armamento, essas são as suas armas. E quanto mais utilizadas, mais elas se tornam eficazes. Então, quanto mais você usar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçado da preparação do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade, mais essas armas se vão tornar eficazes. Maior é a sua eficácia. Mais utilização, mais eficácia. Importante dizer isto, a sua utilização deve ser diária e deve ser para toda a vida. Essas armas não são armas humanas. É importante perceber isso. Não são armas humanas, são armas divinas, armas espirituais, que nos dão capacidade de destruição. E o que é que provoca essa destruição? Provoca rombos efetivos, rombos grandes no exército de Satanás, nos seus esquemas, nas suas artimanhas, nos seus argumentos fraudulentos, nos seus argumentos de iniquidade. Nós provocamos rombos, nós provocamos uma destruição no armamento, no arsenal de Satanás, nos esquemas de Satanás. É por isso que Deus nos está a armar com a sua armadura, uma armadura espiritual e divina, para provocarmos danos irreversíveis nos esquemas de Satanás. E aqui, segundo a Coríntios, essas armas que Deus nos dá, principalmente a armadura, que Paulo descreve em Efésios 6, qual é o objetivo, qual é o propósito dessa armadura? De anular imaginações, que é o Paulo também descreve aqui em 2 Coríntios 10. Anular imaginações,
conceitos, consciências, consciências pecaminosas, consciências perturbadoras, conselhos perversos, porque este é o esquema subreptício de Satanás. Argumentos fraudulentos, imaginações pecaminosas, conceitos pecaminosos, consciências pecaminosas, consciências perturbadoras, conselhos perversos. Esse é o seu esquema, sempre subliminarmente, sempre no oculto, sempre de forma escondida, para que nós não percebamos. Não devemos de ignorar, no entanto, estas artimanhas do diabo, a sua estratégia, o seu esquema. A ignorância é um fator de derrota. E nós temos que conhecer, temos que perceber como é que o inimigo se move no campo de batalha para o podermos confrontar, afrontar e até antecipar as suas manobras e o derrotar. Então nós anulamos esse tipo de conceitos fraudulentos, esse tipo de pensamentos perversos. E essas armas que Deus nos dá serve, a sua armadura serve para anular gigantes. Gigantes, porque Paulo fala aqui da altivez. O que é a altivez? A altivez é um dos maiores gigantes da nossa sociedade, que Satanás usa para enganar os homens e privando do conhecimento de Deus. O que é a altivez? A altivez é um gigante que afeta as pessoas que se exaltam a si mesmo. Exaltando-se a si mesmo, elas evitam de adorar a Deus e de exaltar Deus, e só a exaltação e a adoração para o nosso Deus nos leva a conhecê-lo na intimidade, na profundidade, as suas profundezas reveladas pelo Espírito Santo, como também dizem Coríntios. Então nós temos que perceber isto. Satanás tem esquemas fraudulentos, subreptícios, e as nossas armas servem para destruir, anular esses esquemas, anular as armas de Satanás e anular os gigantes, principalmente o gigante da altivez. Como é que estas armas funcionam na nossa vida? Como é que elas se tornam eficazes? Através da paz, que está no nosso homem interior, mas também através da obediência. Da obediência ao quê? À verdade. Então, nós somos eficazes contra os pensamentos e os desejos errados, carnais, diabólicos, agindo na verdade. Então, essa é outra arma que Deus traz à nossa vida para nos tornarmos eficazes. É uma condição, agir na verdade. E só a palavra de Deus é a verdade, só Jesus é a verdade, só a semente incorruptível da palavra é a substância ativa, a verdade que inalterável, inabalável, essa é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então nós temos que agir pela obediência a essa verdade, pela obediência à vontade de Jesus, que está descrita, que está consubstanciada na sua palavra. Então quanto mais lermos a palavra, mais nós conhecemos a verdade. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais probabilidade temos de andar segundo essa verdade e obediência. Quanto mais em obediência à verdade que conhecemos, mais eficazes nos tornamos no campo de batalha contra as astutas ciladas do diabo, que se traduz em argumentos falsos, consciência perversa, consciência iníqua, etc, etc. Então, nós acionamos essas armas. Essas armas são dotadas do poder de Deus. A armadura de Deus, que fala lá em Efésios, é dotada do poder de Deus, não é do nosso poder, não é da nossa natureza humana, não é a nossa natureza humana que lhe transfere alguma eficácia, algum poder. Não, é o próprio Deus. Jesus é a nossa armadura, a palavra é a nossa armadura. Então é o próprio Deus que transfere poder para essa eficácia, para essa armadura. A armadura que Deus nos desafia a vestir diariamente toda a vida. Então, as nossas armas, elas vão extinguir ou minimizar ou enfraquecer. Também o termo em grego é puxar para baixo. Puxar para baixo. Então, o que Paulo diz é que as nossas armas, a armadura de Deus em nós, vai extinguir, enfraquecer, puxar para baixo as armas do inimigo. Então, o nosso intuito é puxar para baixo, ou seja, anular, aniquilar as armas de Satanás, que são estes argumentos falsos, estes conceitos perversos, estes pensamentos diabólicos e carnais. Destruir essas armas. Esse é o propósito da nossa guerra. Destruir as armas de Satanás no campo espiritual, na esfera da nossa mente, nos lugares celestiais. Ok. Estas armas que Deus nos dá, a armadura que Deus nos dá, ela tem o propósito de destruir cadeias. Destruir quais cadeias? As cadeias que aprisionam o ser humano, que aprisionam o cidadão comum. O ser humano, neste mundo, ele está sujeito a essas prisões, porque ainda não conhece Jesus. Então, as armas que Deus nos dá é lutarmos nós contra estes esquemas subreptícios, essas armadilhas escondidas do diabo, que são esses argumentos fraudulentos, mas para ajudar o ser humano que não conhece Jesus
a chegar ao conhecimento de Deus. Então nós usamos essas armas para destruir essas cadeias, essas amarras que prendem a mente do ser humano. Como é que as nossas armas, as armas de Deus em nós, são acionadas? Podem ter uma operacionalidade com eficácia através da nossa obediência e santidade. É sempre o princípio, obediência e santidade. A obediência aciona as nossas armas. A obediência faz com que as nossas armas se tornem ativas, faz com que as nossas armas tenham eficácia. Obediência, andando em obediência à palavra, andando em obediência à verdade, nós podemos usar as armas de Deus com toda a eficácia, na plenitude. Mas eu quero que nós entendamos uma coisa. Para usar essas armas, sendo nós incorporados no exército de Deus, o exército mais poderoso, usando nós armas divinas, nós temos, é-nos conferido por Deus uma autoridade. Uma autoridade. E essa autoridade é eficaz e é efetivada pela pessoa que confere. Quem foi a pessoa que me conferiu essa autoridade? Deus. Deus me conferiu a autoridade contra as hostes espirituais da maldade. Que tipo de autoridade eu tenho? Uma autoridade consubstanciada, alicerçada no poder da verdade. Então a verdade traz-me a eficácia dessa autoridade. Eu posso agir em autoridade no campo espiritual contra as hostes espirituais da maldade, sabendo que vou triunfar por meio da verdade, por meio da obediência à verdade, por meio da santidade, porque a verdade impõe-me a mim que eu viva em santidade. Então eu tenho armas poderosas que vão ser ativadas através da autoridade que Deus me oferece, que é eficaz no campo da verdade, no campo da obediência à verdade. Essa autoridade depende da força que está em mim. Não depende de mim, depende da força que está em mim. Qual é a força que está em mim? Deus. Deus é a força que está em mim. E de que forma é que eu posso entender isto? Porque Deus deu autoridade ao Senhor Jesus quando Ele ressuscitou dos mortos. É o poder da sua ressurreição. Porquê? Porque diz a Bíblia que Jesus, quando ressuscitou, Ele foi elevado às alturas, está lá em Efésios 2, foi elevado às alturas e sentou-se à direita do Pai e pôs debaixo dos seus pés todo o domínio, toda a potestade, toda a força, toda a autoridade e todo o nome que se nomeie neste século e no século vindouro. Quando Jesus se sentou à direita do Pai, Jesus sentou-se num lugar de autoridade. E diz a Bíblia que eu estou sentado com Cristo. Então eu estou num lugar de autoridade em Cristo. Então o que é que me confere essa autoridade para que eu haja segundo o padrão de Deus, enfrentando o inimigo e vencendo, revestindo-me com as armas que Ele me ofereceu, com a armadura de Deus, armas eficazes, sendo eu uma pessoa falível e fraca em muitas áreas da minha vida. O que é que me concede, o que é que me confere essa autoridade? O próprio Deus. O próprio Deus. Quando eu sei que pela fé estou sentado nos lugares celestiais, naquele que tem toda a autoridade e é toda a autoridade. Jesus. Então, se Deus ressuscitou Jesus, também ressuscitou o corpo de Jesus, que é a igreja. Se Ele deu autoridade a Jesus, que é a cabeça, também deu autoridade ao corpo de Jesus, que é a sua igreja. Então o corpo tem toda a autoridade em Cristo. A autoridade conferida pelo próprio Deus. Por isso eu uso a armadura de Deus e as armas de Deus, as armas divinas de Deus, sendo eu falível, eu uso essas armas com toda a eficácia, derrotando os gigantes que se levantam contra mim no campo de batalha, que são os lugares celestiais na esfera da minha mente, porque Deus me confere autoridade. Quando eu entro em obediência, entro em santidade e respeito a sua palavra e vivo a sua verdade. Ando em obediência segundo a sua verdade. Ok, então essas armas de Deus são efetivadas pela autoridade que Deus me concede. E essa autoridade é concretizada pelo poder da ressurreição. Jesus ressuscitou e foi elevado a um lugar de autoridade. O poder que ressuscitou Jesus é o poder que ressuscitou o seu corpo. Portanto, vamos aqui agora pensar um pouco, fazer aqui um intervalo para que pensemos bem. Temos armas poderosas, que são eficazes, pertencemos ao maior exército, ao exército mais poderoso, o exército de Deus, temos armas divinas capazes de destruir toda a ferramenta de Satanás, toda a arma de Satanás, toda a altivez, todo o engano, todo o pensamento pecaminoso, todo o conceito fraudulento. Nós temos todo o esquema subreptício de Satanás, nós temos esse poder. Agindo nós em obediência à verdade, em santidade, segundo a sua verdade, e agindo nessa autoridade que nos é conferida por essa verdade. A verdade qual?
que Jesus ressuscitou e Ele é a própria autoridade. Então Deus é o poder que está por detrás de nós. Deus é o poder que está por detrás da nossa armadura. O próprio Jesus é a autoridade que nos reveste. Então nós temos autoridade no nome de Jesus nesta guerra espiritual. Agora, isto acontece connosco como acontece com o Golias. Ou seja, o Golias teve medo de David. Por causa da autoridade que David demonstrou, por causa da determinação que David demonstrou, por causa da proclamação das promessas que David fez, das promessas de Deus na sua vida, por causa do ímpeto que David pôs na guerra, na ousadia que David pôs na guerra, no entusiasmo que David pôs naquele confronto. David tinha a certeza que tinha a armadura de Deus, tinha o poder e a autoridade de Deus, tinha a força das suas promessas, porque ele era obediente ao próprio Deus, à verdade de Deus. Então, o Golias teve medo de David, assim como o diabo hoje tem medo de nós, da igreja que está ressuscitada com Cristo e sentada nos lugares celestiais em Cristo. O próprio diabo tem medo de nós da mesma forma, na mesma proporção em que Golias começou a ficar com medo de David e foi derrotado por David. O que é que o diabo teme? Quando nós utilizamos a nossa autoridade, quando nós utilizamos a armadura de Deus em nós, o que é que o diabo teme? Teme a liberdade da igreja. Teme a liberdade do cristão. Nós somos pessoas livres das amarras do diabo. Nós somos pessoas livres que despertamos para o exercício dessa autoridade em Cristo. Quando você se torna salvo e livre das amarras, você torna-se uma pessoa livre, plena de autoridade, repleta de autoridade, revestida de autoridade, revestida da armadura de Deus, que é o próprio Jesus, o Senhor e a autoridade. E você, através dessa autoridade, você é uma pessoa livre que acabou, quando aceitou Jesus, de quebrar as cadeias de Satanás, as amarras de Satanás, aquilo que o prendia a ele. Então você é uma pessoa livre. O que é que o diabo teme? Teme uma pessoa livre. Teme um soldado incorporado no exército de Deus que tem a liberdade do Espírito Santo, tem a liberdade da palavra, tem a liberdade do sangue de Jesus. Então o diabo teme uma pessoa livre como Golias temeu David, o único homem livre do medo naquele contexto de guerra, lá em 1 Samuel 17. O único homem livre de medo foi David. Então o diabo teme homens frágeis, mas livres do medo, livres da cadeia do medo. Então a igreja tem autoridade. E a igreja tem armas para libertar os cativos. Eu fui livre dessas amarras. Fui livre e agora eu tenho a armadura de Deus, tenho as armas de Deus, tenho as armas espirituais e divinas de Deus. Eu estou num contexto de guerra contra os argumentos fraudulentos, os conceitos errados, os pensamentos perversos, os pensamentos iníquos, os conceitos diabólicos. Eu estou livre em relação a isso tudo. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus e pelo poder da sua autoridade. Eu fui liberto por Deus em Cristo. Então, Jesus é a minha armadura. E eu tenho essa autoridade. E tenho autoridade para quê? Para, sendo eu livre, e esse é o medo de Satanás, que eu uso a armadura e a autoridade, sendo eu livre, eu posso levar essa liberdade às pessoas que estão cativas. Então nós temos a armadura também para levar a liberdade, para levar esta libertação às mentes cativas, para destruir, anular as armas do diabo no pensamento das pessoas e destruir as artimanhas, os esquemas subreptícios de Satanás na mente das pessoas e torná-las livres. Este é o propósito da igreja. Nós somos um exército livre para levar o exército do inimigo a retirar-se, a ser derrotado e a retirar-se. A igreja primitiva, e vou acabar com esta analogia, a igreja primitiva exerceu autoridade em Cristo. A igreja primitiva sabia quais eram as suas armas. A igreja primitiva sabia qual era a sua ousadia, qual era a sua determinação, qual era a influência do Espírito Santo neste contexto, qual era a sua autoridade em Cristo, quem era a sua autoridade, Jesus ressuscitado, Jesus sentado à direita do Pai. A igreja primitiva sabia isto tão bem. Todos os membros da igreja primitiva conheciam essa verdade e eram obedientes a essa verdade. Então a igreja primitiva... eu posso caracterizar a igreja primitiva por uma ação, com esta expressão. A igreja primitiva exerceu autoridade porque teve a revelação plena dessa autoridade. Ela sabia quais eram os esquemas do diabo. E apesar de haver tanta obstrução, tanta dificuldade, tanta adversidade, tanto gigante que se levantou, a igreja primitiva viveu a sua autoridade usando a armadura que Deus lhe conferiu.
Como? Através da ousadia que Deus lhe deu, opondo-se às forças demoníacas que agiam na época. Para quê? Para realizar sinais e maravilhas, libertando os cativos. Então esse é o propósito de nós nos vestirmos com a armadura de Deus. É o propósito de nós conhecermos o campo da nossa batalha. É o propósito de nós sabermos quais são os esquemas fraudulentos do inimigo. É o propósito de nós determinarmos, nos vestirmos dessa armadura, dessa autoridade que é Cristo, de conhecermos o Deus poderoso que está por detrás dessa autoridade, que nos confere essa autoridade no poder da ressurreição de Jesus. Para quê? Para sermos nós libertos no nosso campo de batalha, na esfera da mente, de todo o esquema fraudulento e diabólico e carnal, mas também para libertarmos os cativos, fazendo como a igreja primitiva, usando a nossa autoridade em Cristo, para libertar os cativos das amarras de Satanás. Esse é o grande desafio no campo de batalha, libertar os cativos desta geração, libertar as pessoas que são influenciadas por dragões. Quero lhe dizer uma coisa, frontalmente, nós somos matadores de dragões. A igreja hoje não é uma igreja, não tem que ser uma igreja social, uma igreja académica, uma igreja intelectual, uma igreja estrutural. A igreja hoje tem que fundamentalmente, nestes dias que correm, ser uma igreja que mata dragões. Mata dragões. E só é possível matar dragões usando a autoridade, através da obediência à verdade, revestindo-nos com a armadura de Deus, sabendo que Jesus é a nossa autoridade, Ele é a nossa armadura e que Deus confere esse poder à sua igreja. E escute bem, para realizarmos milagres, prodígios, maravilhas, libertando os cativos das amarras de Satanás. Usa a sua armadura, usa as armas que Deus lhe deu e seja determinado e ousado a entrar no campo de batalha. Libertar a sua mente, libertar o seu homem interior, se ainda não está liberto, e agir em conformidade, libertando os cativos que precisam de salvação em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Até ao próximo programa, Estação 10, onde vamos falar mais um pouco acerca deste campo de batalha, das armas de Satanás, mas fundamentalmente da autoridade, do poder, da ação do Espírito Santo, do poder da ressurreição que Deus nos tem conferido. Até à próxima.